Lucas Evangelista no Palmeiras, vídeo de hoje do canal do Nicola Responde sobre o tema e te conta que o Corinthians pode emprestar mais um jogador para o Ceará. River Plate de olho em Pablo Verratti. O São Paulo tentando evitar sua segunda pior campanha na era do Campeonato Paulista por pontos corridos nesse atual formato. Falo ainda sobre o Galo finalista no Mineiro e com reforço, sobre a crise no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o estádio do Flamengo custando bem mais do que aquele 1 bilhão e 900 milhões previsto por Rodolfo Landim. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês e sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, casa de apostas esportivas licenciada pelo governo e patrocinadora master de São Paulo, Fluminense, América do Rio, além de vários campeonatos. Separei duas dicas para dar para vocês nesse domingo. Primeira sugestão com jogos do futebol internacional. Preciso da vitória do Bilbao contra o Valladolid, da vitória do Ajax contra o Go Ahead e da vitória do Real Madrid contra o Girona. Se esses três resultados, que são bem plausíveis, acontecerem, meus R$50 se transformam em R$117. Segunda aposta com jogos do futebol brasileiro. Acho que o Goiás vence o Ouvidorense, acho que o Fluminense marca pelo menos 2 gols no Bangu, jogo contra o Lanterna do campeonato, e também acho que o Palmeiras bate o Mirassol. Se os resultados se confirmarem, meus R$50 passam a ser R$117. Para você fazer essas ou quaisquer outras apostas, só pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, preencha os seus dados, depois é só depositar e mandar a sua fezinha. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para Superbet e seja super você também. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a dupla Grenal. O Grêmio e o Internacional largaram na frente nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Mesmo com vários desfalques, o Inter foi a Caxias do Sul e venceu Caxias por 2-0, 2 gols do Vitinho, encaminhando a sua classificação para a grande decisão. Já o Grêmio, dentro de casa, teve mais dificuldade, criou diversas chances, mas venceu o Juventude por apenas 2-1. Agora vai precisar jogar por um empate contra o Juventude em Caxias do Sul. Christian Oliveira e Bright White marcaram para o Grêmio. O gol de desconto do Juventude foi marcado por Bataja. Quero falar agora sobre o Fortaleza, que deve emprestar o zagueiro Tomás Cardona para o Tajeres. Empréstimo até o fim da temporada com opção de compra, jogador que perdeu espaço depois dos últimos reforços no Lion. Quero falar também sobre o Botafogo, que anunciou agora de forma oficial a compra de Santiago Rodrigues, atacante uruguaio, adquirido junto ao New York City por 97 milhões de reais. Para completar esse giro de notícias, contar que a minha Portuguesa tem a chance de passar para a próxima fase do Campeonato Paulista, desde que vença o Noroeste em Bauru, de que o Guarani não, no máximo empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena e que o Red Bull Bragantino perca para a Ponte Preta em Campinas. Você acha que eu devo ter alguma esperança ou a chance já era? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a Arena do Flamengo, que vai custar muito, mas muito mais do que aquele 1 bilhão e 900 milhões citado pelo ex-presidente Rodolfo Landim em novembro do ano passado. Depois de fazer 5-0 no Maricá nesse sábado, assegurando o título e a Taça Guanabara, o presidente do Flamengo, o novo presidente, o BAP, concedeu uma entrevista afirmando que aquele número está completamente defasado. Dá uma olhada na declaração do novo dirigente rubro-negro, abre aspas. O que eu posso dizer agora é que eu não tenho a menor dúvida de que o número de 1 bilhão e 900 milhões não é verdadeiro. Esse número a ser confirmado é perto de 3 bilhões ou mais. Então, o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam concluídos em 60 dias e aí a gente vai ter uma posição mais atualizada para dividir com vocês. É claro, desde a campanha, que o BAP não é um grande entusiasta da ideia do estádio. Com a constatação de que a Arena Rubro-Negra custará mais de 3 bilhões, e eu já acho que esse projeto corre enorme risco de não sair do papel. Só para completar, destacar a campanha espetacular do time principal do Flamengo no Campeonato Carioca. Desde que passou a ser comandado pelo Felipe Luiz com os titulares, o Flamengo emplacou
6 vitórias e um empate, 17 gols marcados e nenhum gol sofrido, líder isolado da fase de grupos do Campeonato Carioca. Hora de falar sobre o Cruzeiro, eliminado de novo na semifinal do Campeonato Mineiro, terceiro ano seguido em que o América despacha o Cruzeiro na semifinal. Dessa vez com contornos ainda mais dramáticos, até porque o Cruzeiro investe bastante, 20 milhões de reais de folha salarial, isso sem falar nos enormes gastos nas contratações de atletas do ano passado e desse ano. Só para você ter uma ideia, o Gabigol sozinho ganha mais do que todo o elenco e comissão técnica do América. O Gabigol custa 2 milhões e 400 mil reais por mês ao Cruzeiro, enquanto o América tem um custo total de 2 milhões e 300 mil. Empate no jogo de ida no Mineirão 1-1, empate no jogo de volta 1-1, e aí nos pênaltis quem decidiu foi o América. O Matheus Mendes, goleiro que pertence ao Galo e está emprestado ao América, brilhou e garantiu a classificação do Coelho para a grande decisão do Campeonato Mineiro. E a partir de agora, no Cruzeiro, o que dá para garantir é crise. Até porque quando se investe bastante, investe-se para ser campeão, e o Cruzeiro, que não conseguiu vencer a Sul-Americana do ano passado, esbarra mais uma vez no América no Campeonato Estadual. Para completar, é importante dizer que Alexandre Matos vai ser bastante cobrado e que Matheus Pereira, que nem sequer foi relacionado, acaba voltando nesse episódio um pouquinho maior, exatamente por não ter participado dessa decisão. A saideira sobre o tema conta que o técnico do América, William Batista, admitiu emocionado, chorando, na entrevista coletiva depois do jogo, que em 2017 trabalhava como Uber. Ele havia sido demitido de um clube no interior de São Paulo, não conseguia emprego e acabou rodando com o carro da mãe para tentar fazer uma grana extra. Até que foi convidado para trabalhar na Chapecoense, foi demitido, depois foi para o América, enfim, e começa a escrever a sua história, que já era bem bonita com a camisa do Coelho, trabalhando na base. Ele havia sido campeão mineiro sub-20 e finalista da Copa São Paulo de 2023. Quero falar agora sobre o outro lado do clássico. O Atlético Mineiro, como se imaginava, é finalista do Campeonato Estadual. Nova vitória por 2-0 contra o Tombense. Agora em Sete Lagoas, placar agregado de 4-0 nos dois jogos. E um dos destaques dessa partida de volta foi o Rony, que acaba de ser contratado. Ele marcou o gol que abriu o placar. Roger Carvalho fez contra o segundo gol do Galo. O Atlético vai ter a oportunidade de faturar pela segunda vez em sua história o Hexa. 6 títulos consecutivos. O Galo vem de 5 taças seguidas de 2020 a 2024. É importante contar que a última vez que conseguiu 6 títulos consecutivos, o Atlético tinha como um dos grandes destaques Reinaldo, ídolo histórico do Galo. Só para completar, é importante contar que o América segue sendo o clube com mais títulos consecutivos. O Coelho chegou a ser decacampeão. Última do Atlético. Ivan Roman, zagueiro de 18 anos de idade, chileno, que pertence ao Palestino, será reforço do Atlético, compra de 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares. Ele vai assinar um contrato de 5 anos, também contei para vocês que existe otimismo no Galo em relação a Thiago Mendes. O Atlético já se dispôs a pagar parte daquilo que vai lucrar com a venda do Otávio para o Fluminense, para tentar uma compensação financeira para o Al Rayyan, clube que detém os direitos econômicos do Thiago Mendes até a metade do ano. Diante desse cenário, até o staff dos jogadores já admite que hoje o Galo está mais perto de contratar o Thiago Mendes do que o São Paulo, com quem o Thiago negocia desde o ano passado. Por falar no São Paulo, deixa eu contar que o Tricolor tenta evitar sua segunda pior campanha no Campeonato Paulista, com o atual formato de disputa. Para evitar essa decepção, o time precisa vencer o São Bernardo nesse domingo, fora de casa. Partida que encerra a primeira fase de grupos. São Paulo já está classificado, mas não tem o primeiro lugar garantido. O Tricolor hoje soma 16 pontos contra 15 do Novo Horizontino. Novo Horizontino que vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Se o São Paulo perder ou empatar e o Novo Horizontino vencer, isso significa que nas quartas de final, confronto entre Novo Horizontino e São Paulo será em Novo Horizonte. E aí a tragédia é anunciada, pressão em cima do Zubeldia já é gigante, se tornaria ainda pior. Queria falar sobre as campanhas, né? Desde que o Campeonato Paulista passou a ser disputado com esse formato em 2017. Desde então, a pior campanha do São Paulo é de 2019, quando o time ficou em segundo no seu grupo. Era o grupo D, apenas 15 pontos conquistados. Como o São Paulo já tem 16, ele já tem uma campanha melhor do que dessa oportunidade. Mas se perder para o São Bernardo hoje, será a segunda pior campanha na história do clube.
Importante contar que se empatar, ele passa a ter a terceira pior campanha, e se vencer, ele também não vai muito além das outras campanhas. O São Paulo costuma ter pontuações superiores à atual. Você pensa o que sobre o momento do São Paulo? Só para completar em relação a Fernando Diniz, fui o primeiro a afirmar na sexta-feira que o Diniz é uma possibilidade no tricolor, certo? Continuo garantindo que a reunião de sexta-feira aconteceu, apesar dos desmentidos do São Paulo. Acrescento ainda de que a versão que tem sido reproduzida, de que a informação foi divulgada pelo staff do Diniz, não é verdadeira. Não teria lógica nenhuma o staff do Diniz vazar sobre essa reunião, até porque tudo que o Diniz não precisava era do vazamento da notícia. Sabia-se que a repercussão seria muito ruim e que a chance de o Diniz perder um acordo com o São Paulo a partir desse vazamento era enorme. Asseguro para vocês que a reunião aconteceu e que o São Paulo segue interessado em contratar o Diniz, mesmo diante da repercussão extremamente negativa. Bora falar agora sobre o River Plate, de olho em Pablo Verratti. Eu digo que o torcedor do Vasco não tem um dia de paz, né? Em meio à série de contratações, agora surge a notícia de que o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, solicitou à diretoria a aquisição do Pablo Verratti. Aí você, torcedor vascaíno, vai lembrar que recentemente o Verratti teve seu contrato prorrogado. Com direito ao aumento salarial, ele passa a ganhar R$ 744 mil por mês. Um belo acréscimo para quem ganhava perto de 500 mil. Mas River Plate promete uma proposta superior a essa, para que o Verratti se torne um dos jogadores mais bem pagos do elenco do clube argentino. Ainda assim, a chance de negócio é pequena. O Vasco não tem a intenção de se desfazer de um dos seus principais jogadores, o protagonista no ataque, e alguém que, por conta da idade, não garantiria muito dinheiro. Então a única chance de o River Plate em contratá-lo seria do pagamento da multa rescisória, algo que eu não acredito. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode emprestar mais um jogador. E de novo para o Ceará, depois de acertar o empréstimo com o Pedro Raul, que ficará no vovô até dezembro. Corinthians e Ceará discutem o empréstimo do volante Charles, que havia sido comprado no ano passado do Midland em operação de 1.350.000 euros. Charles até teve alguns momentos de destaque na temporada passada, 7 jogos nessa atual temporada, mas está longe de ser um protagonista. Inclusive tem perdido um pouquinho de espaço, especialmente depois da volta do Maicon. Jogador de 28 anos de idade, que tem autorização da comissão técnica para ser emprestado. O modelo é que seria um pouquinho diferente. O Corinthians cedeu Pedro Raul de graça, pagando parte dos salários. Em relação ao Charles, a ideia do Corinthians é ter uma compensação financeira, e com o Ceará assumindo 100% dos vencimentos, caso contrário, não existirá acordo. Importante lembrar que o Charles já passou pelo Ceará, foi entre as temporadas de 2020 e 2021. Foi tão bem que acabou sendo vendido para o Midland da Dinamarca. Só é importante relembrar que por conta da enorme dificuldade financeira, por mais que ceda jogadores, o Corinthians não tem conseguido fazer reposições. Então a verdade é que o elenco do Corinthians vai diminuindo, assim como, por exemplo, aconteceu quando o Fagner foi negociado por empréstimo com o Cruzeiro. Não houve a chegada de um novo jogador, quem tem sido aproveitado por ali é o Léo Maná. Pedro Raul vai embora e não vai haver uma reposição. Ramon Dias precisa se contentar com os jogadores que lá estão, e é assim que vai funcionar, exatamente por conta da questão financeira alvinegra. Bora fechar o vídeo para contar se Lucas Evangelista pode ser o camisa 8 que o Palmeiras busca há bastante tempo. O Abel Ferreira, outro dia, reclamou publicamente da dificuldade no seu elenco em repor, por exemplo, a ausência do Richard Rios. Ele relembrou que tem 3 jogadores para a camisa 5, tem 2 jogadores para a camisa 10 e apenas o Richard Rios para usar a camisa 8. Alguns nomes foram tentados, como Andréas Pereira, Rodrigo Salazar. Houve também uma investida no Vila Sante, que é um jogador do Grêmio sem acordo com nenhum desses 3 atletas. E é nesse contexto que passaram a especular Lucas Evangelista, meio atacante revelado na base do São Paulo e que faz boas temporadas, boa passagem pelo Red Bull Bragantino. Fui checar com o pessoal do Red Bull e posso contar para vocês que há uma questão importante. O Evangelista tem contrato com o time de Bragança Paulista somente até a metade do ano que vem, embora as tratativas para renovação de contrato tenham avançado. Algumas idas e vindas, alguma dificuldade, mas nesse momento existe otimismo em Bragança para que esse acordo saia e o vínculo seja estendido, fazendo do Evangelista um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco.
Só para arrematar, é importante contar que o jogador foi sondado sim pelo Palmeiras, pelo Corinthians e pelo Grêmio, sondagens que aconteceram em outro momento. O Palmeiras não se manifestou, pelo menos até agora, disposto a contratá-lo. Resta saber se haveria tempo. Anderson Barros não costuma ser um cara extremamente rápido e ágil nas negociações. Janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra no dia 28 de fevereiro, ou seja, na próxima sexta-feira. Só para completar, a única boa notícia para o palmeirense em relação ao Evangelista é que certamente ele custaria bem menos do que todos os outros jogadores que eu citei. O Salazar e o Vila Sante foram avaliados por seus clubes em 15 milhões de euros. O Andreas Pereira não saiu do Fulham nem por 25 milhões de euros. Hoje o Evangelista está avaliado em 3 milhões de euros pelo Transfer Marketing, embora o Red Bull Bragantino não aceite negociá-lo por menos do que 8 milhões de euros. A saideira sobre o Verdão, o Palmeiras precisa vencer o Mirassol e torcer para que a Ponte Preta não vença o Red Bull Bragantino em Campinas para evitar uma eliminação que seria trágica. O Palmeiras não cai na fase de grupos do Campeonato Paulista desde 2010. E você acha que o Palmeiras se classifica? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!